tá faltando vergonha na cara. E é preciso colocar os pingos nos is. Quero prestar solidariedade aos bombeiros militares que durante esta madrugada estiveram em protesto em frente ao Palácio Guanabara e foram retiradas as barracas nas quais eles ali estavam e deixaram os bombeiros na chuva. Não é novidade para a gente a forma como o governo do estado trata a corporação mais respeitada deste país, que são os bombeiros militares. Mas é preciso denunciar o maior absurdo, que é o Estado, mais uma vez, não cumprir com a sua palavra no que tange a um acordo firmado entre deputados desta casa e o Executivo Estadual, da aprovação de um projeto de lei em que os bombeiros do quadro de saúde não precisariam completar 12 anos para se tornarem cabo, e sim 6 anos. Mais do que isso, no acordo firmado e no diálogo franco que eles tiveram, entendendo a situação difícil pela qual passa o Estado, foram solidários e cederam para que não fossem 6 e sim 8 anos, ou seja, uma prova concreta de que não estão olhando apenas para o próprio umbigo quando merecem olhar para o próprio umbigo. Pior, acordaram com o Estado de que essa medida viria por um decreto agora em agosto, mas só teria validade a partir do mês de maio do ano que vem, para que o Estado pudesse se planejar de maneira concreta. O que, até o presente momento, não ocorreu nesse decreto. Mas pior, e quero crer, deputados aqui presentes, não ser verdade a informação vinda do Executivo, que é a seguinte: por parte de membro do Executivo, teria sido dito que só seria feito o decreto para fazer com que a carreira do quadro de saúde do bombeiro passasse para 8 ao invés dos atuais 12, se esta casa votasse favorável ao decreto de calamidade pública instituído pelo governador. Eu quero dizer, em alto e bom som, que não aceito chantagem, que esta casa não pode se curvar a chantagens baratas. Acordo firmado tem que ser cumprido, e nós não devemos ceder às chantagens de quem quer que seja. Repito, não quero acreditar que seja verdade a informação dita por membro do Executivo Estadual, em conversa com o líder de governo desta casa, deputado Edson Albertassi, de que só assinaria o decreto se esta casa aprovasse o decreto de calamidade pública instituído pelo governador. Em primeiro lugar, é importante dizer que sequer tramita nesta Assembleia qualquer análise desse decreto. Esse é um primeiro ponto. O governador fez ao seu bel prazer, sem consultar esta casa. Se é incompetente, no sentido de ter que decretar a falência que o próprio governo levou o Estado, é mais uma vez incompetente por não fazer com que o decreto fosse analisado por essa casa no tempo certo. Agora já era. Se fez a besteira, que não venha corrigir, querendo que esta casa dê aval às incompetências geradas por esse governo. Eu peço a solidariedade dos demais parlamentares aos bombeiros militares, especialmente aqueles do quadro de saúde, para esses absurdos. Primeiro, a forma como se trata uma manifestação pacífica. Em segundo, o não cumprimento de um acordo. E esta casa se coloca ao lado dos bombeiros. Quero também parabenizar a atuação dos diversos grupamentos, mas não posso deixar de destacar o 6º grupamento, instituído no município de Nova Friburgo, município do qual eu sou nascido e do qual eu sou morador. O 6º grupamento tem uma grande área de cobertura dos bombeiros militares e, infelizmente, deputado Paulo Ramos, é uma contradição, porque nesse momento
são entregues 64 novas viaturas aos diversos grupamentos do Estado. Mas nem só de viatura se faz o heroísmo dos bombeiros. Nem só de equipamento se faz esse trabalho. Os grandes heróis são as pessoas que atuam nesse trabalho. Não são os equipamentos, mas sim quem opera esses equipamentos. Equipamento, viatura não anda sozinha, se não tiver pessoas trabalhando neles. E eu sempre até fico emocionado quando falo dos bombeiros, porque vem à minha lembrança o evento climático de janeiro de 2011. 3 bombeiros militares da corporação morreram tentando salvar vidas. Tantos outros foram acometidos em diversas situações para salvar vidas. E se não fossem os bombeiros, não só do 6º grupamento, mas todos aqueles que foram deslocados à época para a região serrana, o número de vítimas fatais da tragédia da região serrana teria sido muito maior. Então, esse Estado tem uma dívida com os bombeiros militares, tem uma dívida também, principalmente, com aqueles que compõem o quadro de saúde dos bombeiros militares. Presto a minha solidariedade e também reforço a indignação de vocês, que também é nossa. Governador Francisco Dornelles, cumpra com aquilo que foi acordado. Liderança de governo da Alerj, quero acreditar que não seja verdade a informação vinda do Executivo. E nessa relação, eu confio mais no deputado Edson Albertassi do que nos membros do governo do Estado, ainda que seja a missão do deputado Edson Albertassi defender o governo do Estado. Mas não acredito, sinceramente, espero que não seja verdade, que esteja sendo colocada na mesa, deputada Tia Ju, essa chantagem barata de que nós temos que referendar um decreto de calamidade pública do qual não concordamos, porque esse decreto é um atestado de incompetência do Executivo Estadual que governa ao longo dos últimos anos. Deputada Tia Ju. Nobre deputado, pedir aqui uma parte só para reforçar, de fato, tem que parar com esse jogo de empurra com o servidor, acordos que foram já sentados, acordados, resolvidos, decididos e na presença, na assinatura de 49 deputados, dando apoiamento à questão da promoção desses bombeiros que estão reivindicando por direito, né, a sua classificação, e jogar de novo para cá para a gente referendar algo que não nos compete fazer. E aqui pontuar a minha tristeza e lamentar e pedir um pouco mais de consciência e de respeito ao servidor pela questão de ter deixado os bombeiros dormirem ao relento debaixo da chuva. Trata-se de servidor público, trata de ser humano, de pessoa, e é preciso dar um trato que eles merecem. Então vamos parar de tratar as pessoas como se insetos e como se praga fossem, e tratá-las como pessoas. E o Corpo de Bombeiro, que tem dado a vida pela nossa população, precisa ser tratado como pessoa. Obrigado pela parte, deputada Tia Ju. E para encerrar, essas galerias hoje aqui só não estão lotadas, deputado Dr. Giulianelli, porque muitos deles, a maioria, está em frente ao Palácio Guanabara, fazendo uma manifestação justa e pacífica. E diga-se de passagem, é muito injusto, que apenas o quadro de saúde tenha que ter 12 anos para poder ter a promoção de cabo. É uma injustiça e não precisa conhecer a carreira militar como conhece o deputado Dr. Giulianelli ou o deputado Paulo Ramos, que são especialistas no assunto. Não precisa ser especialista para saber de cara que há uma injustiça, que só o quadro de saúde tem que cumprir 12 anos. Acho 8 muito, mas já que aceitaram, reconhecendo a dificuldade do Estado, a gente percebe que um lado tem diálogo franco, aberto e transparente e cede, e do outro lado só existe chantagem e maldade, e isso a gente não abona.